Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo você vai aprender a fazer o famoso preenchimento relâmpago que a gente faz no Excel, só que nós vamos fazer ele no Power Query, que serve tanto para o Excel como para o Power BI. Ficou curioso para saber como que faz isso? Então continua aqui no vídeo comigo. Pessoal, aqui eu estou utilizando o Power BI, tá? Mas como eu já disse para você, o Power Query, ele funciona tanto no Excel como no Power BI, tá? Ele é comum para os dois. Então, eu carreguei a minha base de dados aqui e eu vou vir aqui para abrir o meu editor do Power Query, vou vir aqui na minha aba Transformar Dados. Então, cliquei aqui, ele vai abrir para mim o Power Query e percebe que na nossa base de dados a gente tem o ID, a coluna de nome, estado civil, gênero, idade e o cargo da pessoa. E percebe que aqui na nossa coluna de nome, a gente tem o sobrenome, uma vírgula e depois o nome. E vamos supor que eu quero inverter essa ordem, né? Eu quero trazer primeiro o nome, depois o sobrenome. Então, como que eu vou fazer isso daqui dentro do Power Query? Eu vou vir aqui, ó, nessa aba Adicionar coluna e vou vir aqui, ó, em coluna de exemplos. Aí nessa coluna de exemplos, a gente tem duas opções. Eu tenho criar uma coluna de exemplos a partir de todas as colunas ou criar uma coluna de exemplos a partir da seleção. Como a gente só quer uma coluna que que corrija essa questão dos nomes, então eu vou selecionar essa opção aqui de coluna de exemplos a partir da seleção, que é a minha coluna nome completo que está selecionada. Então, cliquei aqui. Ele vai me abrir essa parte aqui, né? Essa nova coluna aqui. E aí ele tá me falando aqui, ó, insira valores de exemplo para criar uma nova coluna. Então, eu vou indicar aqui para ele o que eu quero que ele traga nessa nova coluna para mim. No caso, eu vou trazer primeiro o nome da pessoa, depois o sobrenome. Então, eu vou digitar aqui Adércio Santos. E vou dar um Enter. Ele ainda não conseguiu identificar qual que é a lógica dessa coluna aqui, né? Então, eu vou precisar dar um outro exemplo aqui para ele poder identificar que primeiro é o sobrenome, depois uma vírgula e depois o nome. Então, eu vou digitar novamente o que está na segunda linha aqui. Então, eu vou digitar Adriano Souza. E agora eu vou dar um Enter. E aí, percebe que, olha lá, ele já conseguiu identificar que a primeira palavra é um sobrenome, né? E a segunda palavra após a vírgula é o nome. Então, aí ele já trouxe aqui para mim, ó, todos os nomes formatados da forma correta, conforme eu preciso. Então, percebi, né, que ele já chegou naquilo que eu preciso, naquele formato que eu quero, né? É só eu dar um OK aqui, que ele cria para mim a minha nova coluna com todos os valores, né, com nome e sobrenome formatados aqui dentro do Power Query. E aí, se eu estiver utilizando o Power BI, volto para o Power BI para fazer os meus dashboards. Se eu estiver utilizando o Excel, volto para o Excel. Então, a gente consegue fazer isso daqui nos dois lugares, tá? E aí, terminei aqui, é só eu vir na página inicial, fechar e aplicar. E aí, gostou desse exemplo? Se você gostou dessa dica, então já deixa o seu like aqui no vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de várias outras dicas incríveis como essa. Te vejo na próxima!